Fala galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui pra falar sobre Hélio, o mais novo filme da Pixar que estreou agora nessa última semana nos cinemas, né? E sobre o que fala Hélio, né? Hélio, né? Ele vai falar ali sobre um menininho, né? Chamado Hélio, que infelizmente ele perdeu os pais, né? E que ele começa a ser criado pela tia, só que o relacionamento deles dois ele não é lá essas coisas, né? E ele tem um sonho, né? Ele começa a criar esse sonho de que existem alienígenas fora do planeta Terra, existem vida fora da Terra e que ele quer descobrir isso, né? Então a premissa inicial, né? O pontapé que esse filme pelo qual esse filme vai partir é esse, né? Eu não vou dar muito mais do que isso, porque eu acho que seria spoiler e eu não faço isso, né? É importante destacar também que nessa crítica aqui eu vou comentar algumas coisas bem pontuais, mas que eu não vou dar detalhes. Não vai chegar a ser spoiler, ok? Importante destacar isso também, mas que eu vou comentar algumas coisas bem pontuais que pode não fazer sentido até você assistir o filme, tá? Mas quando você vai assistir, você volta nessa crítica, você vai entender melhor alguns pontos que eu vou destacar aqui. Mas a primeira coisa que eu vou falar, isso independente de ter assistido ou não, é que, tratando-se de um filme Pixar, né, a gente espera uma coisa um pouco mais emocionante, né, digamos assim, um pouco mais íntima até. E eu acho que esse filme ele se prende demais à fórmula Pixar. Muito se fala de fórmula Marvel, né? Mas eu acho que a Pixar ela tá caindo aqui numa possível fórmula, né? Você tem todo aquele arco típico, né? Que a gente sabe que a gente vai se emocionar, é nítido isso. Mas eu acho que a Pixar ela caiu aqui numa talvez simplicidade dela mesma. Eu acho que ela foi muito segura aqui, eu acho que ela foi talvez pouco ousada nesse filme, na história desse filme, né? Apesar de eu ter gostado muito, tá? Eu acho que a história poderia ter seguido outros caminhos, explorado outras vertentes que poderiam ter emocionado muito mais, poderia ter dado camadas aos seus personagens muito mais profundas, do mesmo jeito que a gente viu em vários outros filmes da Pixar. Eu acho que aqui muita coisa acaba ficando na superfície ainda. Parece que você só arranhou uma superfície, sabe? Eu acho que aquela coisa talvez inesperada, que te surpreenda, você não tem tanto nesse filme, tá? E como eu falei, você não tem aquela atmosfera tão íntima quanto você tem em outros filmes da Pixar. E eu acho que o que pode ter causado isso seria exatamente esse fator alienígena, né? Porque isso não é spoiler, isso tem trailer, né? Claramente você tem alienígenas envolvidos aqui, né? Então, como isso é uma coisa muito fora da nossa realidade, eu acho que isso de certa forma dificulta ali o nosso sentimento de catarse, o nosso sentimento de autoentendimento com aquele filme. A nossa relação de telespectador-filme, eu acho que ela fica um pouco comprometida quando a gente usa esses atributos que eles, né, a princípio, não existem, né? Não há provas, né? Não temos esse contato, não é uma coisa do nosso cotidiano, é difícil da gente se relacionar com isso, né? Então eu acho que quando ele joga a história para esse campo muito mais metafórico, de usar muitas analogias para criar essas problemáticas sociais ali, que realmente emocionam, problemáticas sociais que a gente já viu também em outros filmes, né? Eu acho que o filme ele cai nessa armadilha, né? Desse campo metafórico, de usar analogias, e que dificulta esse nosso contato, essa nossa relação de telespectador-filme pra gente se emocionar mais, sabe? Mas eu não acho que seja uma coisa que comprometa a qualidade final do filme absurdamente, não. Não é isso, tá? Eu só acho que foi um pequeno fator, um pequeno obstáculo que pela história do filme, pela essência do filme, eles não tinham nem como muito fugir disso, né? Então eles precisariam até de um jogo de cintura um pouco melhor, precisariam de uma ousadia um pouco maior, que como eu falei, acho que faltou, pra você criar um filme que de fato marcasse, sabe? Ao mesmo tempo, você tem aqui, dentro dessas metáforas que o filme cria, você tem algumas coisas que eu acho interessantes se eu fiz a leitura certa, ok? Né? E aqui eu acho que talvez seja o único ponto mais
Que palavra eu posso usar aqui? Mais específico do filme, tá? Mas que novamente não é um spoiler. Mas eu acho ali em um personagem, tá? Uma contextualização LGBT. O que eu acho que até faz sentido pelo mês no qual esse filme está sendo lançado, né? Mas que eu acho que essa contextualização ela fica muito ligada a um personagem específico só, tá? A um só. E que ela fica muito sutil e muito no campo metafórico. Não acho que todo mundo vai entender. Eu, tendo entendido, entre várias aspas, ainda tenho minhas dúvidas se foi de fato isso, porque eu acho que a Pixar já tentou usar essa temática em outros filmes e acho que foi acho não, foi uma coisa problemática. Pais de vários lugares criticaram o filme, né? Então eu acho que ela pode ter usado esse artifício da metáfora, né, das analogias, como um artifício de mascarar essa pegada com esse personagem específico para tratar desse tema. Mas eu achei, se foi de fato isso, até inteligente, ok? Porque você coloca ali esse personagem como alguém que não quer vestir aquela roupa, que não cabe aquela roupa que querem colocar nele, sabe? Eu acho que. E pode não fazer muito sentido agora, mas quando vocês assistirem, vocês vão entender melhor. E vocês vão saber exatamente de quem eu tô falando. Mas eu acho que. Criando essa metáfora, né? Muitas pessoas LGBTs da comunidade ficam se colocando ou se sentem na obrigação de se colocar em uma roupa na qual elas não cabem, uma roupa que elas não conseguem vestir, que não é do tamanho delas, sabe? Entende essa metáfora? Eu acho que isso é usado no filme com esse personagem específico. Eu acho que isso, pelo menos, o filme consegue fazer, tá? Mas, ao mesmo tempo, diante de todo esse contexto, é um filme que ele tá estreando muito próximo de grandes lançamentos do cinema, né? Daqui a pouco a gente vai ter Superman, daqui a pouco a gente vai ter Quarteto Fantástico, daqui a pouco a gente vai ter Jurassic World, então a gente tem grandes lançamentos chegando ali já em julho, né? E a gente já tá praticamente em julho, e Hélio acaba sendo um filme que, mesmo sem esses lançamentos, ele não teve um marketing decente. Vamos combinar aqui. O filme ele não teve um marketing decente, ele teve uma divulgação fraquíssima. Agora, só no finalzinho no iniciozinho de junho, que eu comecei a ver os pôsteres desse filme aparecer, mas ainda assim eu vejo muita pouca gente no boca a boca mesmo comentar sobre esse filme, não sabe nem sobre o que se trata, ou não sabia nem que esse filme ia lançar para início de conversa, então eu acho que pecou sim no timing. Aqui, no timing do marketing, eu acho que a divulgação desse filme está muito fraca, e eu acho que justifica também a bilheteria avariada que esse filme tá tendo. Né? Um dos piores desempenhos de bilheteria da Pixar, mas que é importante falar aqui também, que bilheteria não reflete qualidade. Bilheteria nunca refletiu qualidade, ok? Bilheteria é só o que um filme consegue arrecadar. Mas tem muito filme sensacional por aí que é um fracasso de cinema. Que inclusive até já deu prejuízo. Tá? Não tô falando que Hélio é uma obra-prima injustiçada. Não é isso. Tô falando que é um filme bom, mas que por conta desses motivos de marketing também, né, e de simplicidade até de fórmula da Pixar, eu acho que ele vai cair nessa linha de bilheteria baixa, mas que isso não justifica a má qualidade do filme, porque não há uma má qualidade aqui, ok? Há uma zona de conforto da Pixar e há um marketing defasado. Mas existem atributos inteligentes aqui também. Eu acho que ainda assim, mesmo com isso, o filme ele consegue emocionar. Eu saí do filme emocionado. Ele me tocou ali em pontos ali, dependendo da trama, em pontos que realmente me pegaram. E eu consegui sentir aquela emoção. Não tanto quanto em outros filmes, não tanto quanto em outros filmes, mas eu senti. Então é um filme que, apesar desses atributos metafóricos e extraterrestres, é um filme que consegue ainda assim conversar com o telespectador. Não de uma maneira tão intimista quanto outros filmes, de fato, mas ele consegue, ele tem essa capacidade. Afinal, é um filme Pixar em sua essência. E a Pixar ela sempre conseguiu fazer isso, ou quase sempre. E Hélio não é diferente. Né? Mas eu acho que, em suma, né, o filme ele é um filme bom,
tá? Eu acho que ele merece uma chance sim. Ele é muito simples. Ele é muito simples. Ele não vai marcar o seu ano como um dos melhores filmes do ano. Não é isso. Não é isso. Mas é um bom passatempo. Se você tiver sem nada pra fazer ou sem ideia de filme pra ver, Hélio tá ali. Hélio tá ali, ele pode ser um bom divertimento, ele pode ser um bom passatempo pra vocês, ok? Mas há opções melhores? Ah, muito provavelmente há em breve, como eu falei, dos próximos 3 filmes, em breve terão opções melhores. Acredito eu, né? Acredito que serão filmes melhores, mas enfim. Essa foi a minha crítica de Ellie, minha curta análise aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, né, deixa aqui o like no vídeo que me ajuda bastante, ajuda o canal também, eu vou agradecer muito. Comenta aqui o que vocês acharam dessa crítica, se discordam, se concordam de alguma coisa. O que vocês acharam do filme, se vocês assistiram, suas impressões dos filmes, deixa aqui nos comentários também. Se vocês acharam que faltou alguma coisa que eu comentei, deixa aqui também nos comentários, que me ajuda bastante, eu vou adorar ler. Compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que possa gostar desse tipo de conteúdo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para dar aquela força, aquela moral. Beijo e valeu!